Fala, meus queridos, pra cima. Eu tô aqui para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito da derrubada do veto da MP 441 de 2008, que tinha uma parte que falava a respeito da transformação dos antigos analistas do Seguro Social e técnico do Seguro Social ao cargo de analista tributário da Receita Federal, tá? Em 2007, a Secretaria da Receita Previdenciária, ela foi incorporada pela Secretaria da Receita Federal. Os auditores se tornaram auditores fiscais da Receita Federal, os auditores que eram da Previdência. E aqueles servidores que trabalhavam na antiga secretaria, técnico do Seguro Social e analista do Seguro Social, tiveram a opção de migrar ou não para a Receita Federal. Muitos migraram e continuaram as suas atividades com aquela expectativa de serem analista tributário da Receita Federal. O antigo presidente Lula vetou esse trecho da medida provisória, houve a conversão em lei e os auditores se tornaram auditores fiscais da Receita Federal e os analistas e técnicos do Seguro Social continuaram sendo analistas e técnicos do Seguro Social, mas trabalhando para a Receita Federal. Tá? O tempo passou, esse veto ficou e tivemos ontem a notícia da derrubada do veto pelo Congresso Nacional, transformando os até então técnico do Seguro Social e analista do Seguro Social para analista tributário da Receita Federal. Quais são os impactos dessa medida? Se tudo transcorrer, não tiver nenhuma intervenção do Supremo Tribunal Federal, nós teremos colegas antigos e novos ao mesmo tempo, mas continuando sendo colegas dentro da Receita Federal, mas com status do cargo de analista da Receita Federal. Isso tem um impacto direto para quem está estudando para concurso. Por quê? Nós estamos vendo a movimentação em relação à solicitação do concurso e andamento do processo para analista da Receita Federal. Possivelmente transformando-se a galera que era técnico e analista do Seguro Social em analista tributário, vai fazer com que supra essa necessidade de servidor. Na verdade, não vai suprir totalmente porque não são novos servidores. Grande parte já trabalha na Receita Federal com atividades não compatíveis de analista, com atividades de administrativos, né? Eu não vou entrar no mérito em relação se é correto ou não é correto. Eu sempre parto do princípio que a entrada única é a melhor forma, certo? A entrada única é o quê? Através de concurso público, né? Tem-se o questionamento porque o cargo de técnico do Seguro Social é nível médio e o cargo de analista tributário é de nível superior. Isso pode sim vir a ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que vá, tá? Mas, ok, vamos seguir o que foi determinado. Então, os colegas vão começar a executar tarefas e atribuições de analista. Muitos questionavam já dentro da Receita Federal que já faziam coisas compatíveis com os próprios analistas que estavam fazendo, mas é interessante para a galera que acompanha, que ainda está na labuta, se preparando, muitos querem o cargo de analista, que possivelmente vai ter impacto em relação às vagas. Eu não sei por quê. Parte-se do princípio de que o governo federal conversou com o órgão para poder disponibilizar essas vagas que está sendo ventilado, que foi feito através de ofício. Não sei se foi levado em consideração essa possível derrubada de veto, porque a base do governo apoiou a derrubada do veto, né? A base do governo apoiou. Isso teve um impacto, para quem fala que não tem dinheiro, um impacto muito grande, porque vai ter um salto gigantesco e esses colegas eles vão receber de forma retroativa, desde 2007. 14 anos de diferença é bastante grana, tá? Acredito que os colegas estão festejando bastante e é uma vitória para o pleito deles, certo? Eu parto do princípio que só há uma entrada e eu sempre vou defender a entrada do concurso público porque é a forma mais democrática que nós vivemos no país e qualquer burla a esta entrada, vamos dizer, original, eu não levo muito em consideração, tá? Mas assim, cada um sabe os direitos que tem e deve correr atrás dos seus direitos, sim, deve defender com unhas e dentes, tá? Mas para quem está se preparando para o cargo de analista tributário, possivelmente vai ser afetado. Por quê?
possivelmente, eu não falo necessariamente vai ser afetado, porque esses colegas, geralmente eles estão internalizados ao país, no interior do país, eles não estão na região de fronteira. E esse concurso, ele basicamente, se vier a acontecer, ele vai atingir o pessoal que está na fronteira, as unidades que estão na fronteira, porque lá está faltando bastante gente, muita gente mesmo. Então, assim, eu não sei se houve essa conversa, já teve essa articulação, né, entre órgão e governo, em 423, salvo engano, vagas para analista tributário, já considerando essa derrubada de veto, porque seria, vamos dizer assim, uma complementação dessas vagas, ou se não estava no script e possivelmente possa vir a vetar essas 400 e poucas vagas, tá? Mas é interessante entender que quem está estudando, continue estudando, né? Porque a gente não sabe, ninguém tem certeza. Quem falar alguma coisa nesse sentido está apenas blefando, que ninguém tem certeza do que vai acontecer. O concurso foi solicitado, sim. Quem quer ser analista tributário precisa estudar, sim. Só que é muito ruim essa forma de entrada. O cargo de auditor fiscal já teve essas entradas através de decisões, seja do legislativo ou do judiciário, e a gente até brinca na Receita Federal ao falando de tal executivo, legislativo ou judiciário. O executivo é a forma normal, original de você entrar no cargo, que é através de concurso público executivo. O legislativo são esses jabutis que são colocados, essas modificações legislativas que dão o direito do servidor entrar no serviço público, e o judiciário são as medidas judiciais que acontecem e que fazem com que o colega tome posse, tá? Assim, cada um deve defender os seus direitos. Eu não estou aqui para poder julgar nada, mas eu sempre levo em consideração, considero e dou valor à entrada original pelo executivo, tá? Nós vivemos no setor que eu trabalho, parece que não tem ninguém nessa situação, mas na antiga delegacia tinham bastante colegas, e era até uma injustiça sim, tá? Porque os colegas vieram da Secretaria Previdenciária, tá? E ficaram meio soltos, sem nenhuma perspectiva de carreira, sem uma expectativa, porque ficou parado. Era até uma coisa que a Receita Federal vinha, todo tipo de reivindicação vinha nesse sentido, de poder estruturar a situação desses colegas, tá? Agora saiu, através da derrubada do veto, tá? E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que agora a única instância de qualquer tipo de modificação, isso vai ser através do judiciário, beleza? Então isso é um cenário, um panorama geral do que aconteceu, tá? Já estava esse veto, ele estava lá guardado há bastante tempo, foi tirado ali às 44 segundos da manga, surgiu, nós não sabemos em que circunstância surgiu, né? O que tem noticiado é que o governo federal apoiou a derrubada desse veto, tá? E você que está estudando para a Receita Federal, continue firme, porque possivelmente possa acontecer de não ter impacto em relação ao próximo concurso da Receita Federal, porque falta muita gente, principalmente para o cargo de analista. Só para você ter uma ideia, é conversado dentro do órgão da inversão da pirâmide. Por quê? Quando vieram os colegas da Secretaria da Receita Previdenciária, auditores fiscais, aumentou a quantitativo de auditores fiscais de forma bem representativa, e em relação ao quantitativo de analista ficou desproporcional. Tinha mais auditor do que analista. Agora, com esta entrada desses colegas, com a oficialização dos colegas como analista tributário e com os concursos que devem vir, né, que virão pela frente, a ideia da Receita sempre foi inverter a pirâmide, fazer com que tenha a base com maior número de administrativos, depois analistas tributários e depois lá no topo auditores fiscais. Com o tempo, esse era o entendimento, porque a grande base fazendo a grande massa e o auditor fiscal ficar exclusivamente para as atividades, competências exclusivas e poder de decisão, ok? Então, assim, é um overview, né? Vamos verificar cenas dos próximos capítulos, e aquilo que a gente puder ajudar para a galera que acompanha a gente vai continuar, beleza? Um abraço, galera, bons estudos e vamos que vamos!